noite, pessoal de casa. Está começando mais um Conversa e hoje, em especial, mais um episódio aí de empreendedorismo. E para isso, eu convidei o Milton Bueno. Boa noite, Milton. Boa noite, tudo bom? Tudo bom, e você? Tudo bem. Milton, você é formado em engenharia mecânica. Isso. Antes de criar a sua própria empresa, o que te levou a querer estudar engenharia mecânica? Eu sempre amei a parte de mecânica, né? Minha mãe dizia, né? Eu não lembro, que quando eu era bem criança, uns 4 aninhos, eu destruía os brinquedos meus, do meu irmão, e montava outros. Tipo assim, um trenzinho, uma motinha, sai um helicóptero. Então, talvez isso começou a me motivar a trabalhar com a parte de criação, a parte de engenharia mecânica. Aí um belo dia, lá eu tinha uns 13 aninhos, meu pai me levou pro dentista. Nunca vou esquecer essa cena aí. E no caminho eu vi uma faixa lá perto do Senai aqui de São Caetano. Aberta inscrições para curso de torneiro, para curso de ajustador mecânico e mecânico geral. Eu nem sabia o que é isso. Eu achei que torneiro era quem fazia a torneira. Eu falei, pai, o que é isso aí? E meu pai encostou lá no Senai, equipe maravilhosa do Senai, do RH deles lá, é demais. Recebem todo mundo de braço aberto e explicou direitinho. Ó, falou, tem os cursos tal. No caso, eu me apaixonei quando ela falou do ajustador mecânico, que era que ia fazer as pecinha de montar, de encaixar, que poderiam virar produtos, né? E ali eu ingressei realmente minha carreira profissional na parte de mecânica, né? E quando eu entrei no Senai, minha família, bem humilde, né, não tinha condições e eles eram comerciantes. E no fim eu entrei sem empresa. É difícil, porque eu falei, cara, eu vou entrar só para aprender. Mas, cara, eu fui a primeira nota do Senai. Aí eu fiquei em primeiro lugar, aí uma empresa chamada Brasinca, que hoje infelizmente não existe mais, acabou me dando a oportunidade para concorrer com os filhos dos funcionários. Então tinha 20 vagas, 2 para o Senai aqui de São Caetano, e eu acabei ficando em primeiro de novo, passei de novo. E aí eu ingressei com a empresa, que para mim foi primordial, porque eu com 14 anos já ganhava na época um salário mínimo. Hoje seriam R$1.000 para uma criança de 14 anos. Era bastante, já me ajudou a motivar, a direcionar, né? Hoje mudou um pouquinho as coisas, né? Mas aquela época era bem legal. E aí eu entrei nesse mundo. Aí me formei ferramenteiro dessa empresa, Brasinca, e acabei fazendo o curso técnico aqui em São Caetano. Também era muito legal, porque na época a gente fazia o curso técnico e o segundo grau junto. Então, em vez de fazer 3 anos de segundo grau, eu não sei se hoje é assim ainda. Eu me afastei um pouco dessas escolas, eu não sei como é que funciona. Mas na época não, era o segundo grau integrado técnico, ou seja, você já saía profissional, que era muito bom, era muito bom. E nessa brincadeira, um professor meu, Rubens Nista, pegou e falou na turma lá, falou, galera, GM abriu vaga para estágio, né? De engenharia e segundo grau técnico. E eu me inscrevi, aí aproveitei a oportunidade, me inscrevi na Ford e na Volkswagen. E eu, particularmente, gostaria de ter entrado na Ford, logo de início. E por incrível que pareça, eu passei na Volkswagen, passei na GM e não passei na Ford. Mas eu entendo hoje o porquê. Deus escreve certo por linhas tortas, né? Sim. E acabei saindo da Brasinca, que eu era profissional, e dei uns 2 passos para trás para fazer estágio na parte técnica, mas dentro da engenharia. Ou seja, cara, são decisões da vida, né, galera? Quando você tem as escolhas, né? Aí você tem que escolher, às vezes, o que é mais cômodo ou o que é mais arriscado. Eu arrisquei total, porque na época, ferramenteiro era muito bem valorizado. Era um dos salários mais altos do Brasil na época. Era quase um médico, praticamente, na época, quem era um bom ferramenteiro. Mas eu fiz a escolha certa. Fiz o estágio. A General Motors é uma empresa muito legal para desenvolvimento, né, de carreira, a parte de conhecimento técnico, é muito boa. E aí, com menos de um ano de estágio, eu acabei dando umas sacadas boas lá dentro da GM e acabei sendo efetivado. E beleza, entrei lá, só fera na engenharia, agradeço a galera que eu trabalhei lá, acabei ficando 10 anos lá. Até que chegou um momento, né, depois de vários projetos, participei da Meriva. A Meriva foi o primeiro carro 100%, Mariana, desenhado no Brasil e industrializado. E foi uma das poucas vezes que o Brasil conseguiu exportar carro brasileiro para uma Alemanha, por exemplo, para uma Europa.
É muito difícil. Você vê como que na década de 90 e 2000 o Brasil estava na ponta. Eu não sei, assim, o crescimento do Brasil em 90 e 2000, hoje eu vejo que a gente afundou um pouco, porque perdemos toda essa qualificação aí. A nossa região aqui no ABC é muito forte, né, no setor. Quem conhece o ABC praticamente era uma Detroit nos Estados Unidos. Um polo industrial que infelizmente igual aos Estados Unidos, Detroit virou uma cidade fantasma. Hoje a gente está, por incrível, a gente está indo para o mesmo caminho. Então, domingo agora, galera, nós temos eleições. Por isso a importância, pessoal, da gente pesquisar o candidato, não vender o seu voto. Vai atrás das ideias dos caras. Por quê? O município, na minha opinião, é mais importante que o governo federal. Por quê? O município é você estar próximo aqui do seu vereador, do seu prefeito. Se o prefeito não faz um bom trabalho de desenvolvimento econômico municipal, vai acontecer o que está acontecendo. A gente vai perdendo indústrias. Por que as indústrias saíram do ABC? Na minha opinião, incompetência também dos municípios. Por quê? Não gera condições. A gente estava até brincando aqui um pouco antes, a parte de jurídica fiscal das empresas ficou muito complexo no Brasil. Então o cara, para ter uma empresa hoje, ele tem que quebrar a cabeça de como não falir. É a primeira coisa que ele vai fazer. Não está batendo, os custos aqui são muito altos no Brasil para você manter uma empresa. Antes eu tinha cabeça de empregado, olha que engraçado. Então de 90 até 2010... eu atuei como empregado, então eu tinha cabeça de empregado. A gente não imagina o mundo por trás de você ter que virar um empregador, que eu fui aprendendo nos últimos 10 anos que eu tô com a minha empresa. Então... E por que você quis largar de ser empregado para chegar? Vamos lá, aí tava na GM, engenheiro, feliz da vida. Aí aconteceu alguns problemas pessoais que acabou me afetando lá na empresa. Não a minha parte profissional, mas me desmotivou de ficar aqui em São Caetano, sabe? Uhum. Eu peguei e falei, olha, eu vou mudar um pouco. E acabei indo para Ford, realizar meu sonho de trabalhar na Ford, na Bahia. Puta, lugar legal para turismo. Mas para trabalhar e morar, eu não me acostumei. Mas é um lugar lindo demais. E fiquei 2 anos lá, atuando em alguns projetos bem interessantes. Então, olha que legal. Aproveitei minha estada na Chevrolet, aprendi a parte técnica, porque a GM é muito técnica. A GM é uma empresa de excelentes profissionais. E a Ford, ela tem um outro lado, ela não é tão boa tecnicamente que nem a Chevrolet, que nem a GM, mas ela tem um sistema de desenvolvimento do produto sensacional. Então, olha só que legal, somei um pouquinho da GM, um pouquinho da Ford e resolvi voltar para o Sudeste, né, porque eu estava sentindo falta dos meus pais. E a Bahia, quer queira ou não, para quem conhece, é um lugar muito festivo. Então acaba atrapalhando um pouco o lado profissional também. Voltei para ser gerente da PSA, que é a Peugeot Citroën. Ela fica em Porto Real, na cidade do interior do Rio, e eu morava em Resende. E eu vim com a ambição de participar do primeiro carro feito fora da França. Então eu fiquei um tempo na França para mostrar para os franceses que a gente sabia fazer carro, porque é difícil lá, a gente era muito jovem, eu tinha 30 anos, 29 para 30. Então, quando os franceses me olharam, eles falaram, mandaram o estagiário aqui para a França. E não era, por esse fato da gente começar com 14 anos aqui no Brasil, nossa experiência de vida é muito mais difícil e melhor. Por quê? Com 14 anos eu estudava à noite, trabalhava o dia inteiro, fazia inglês no intervalo da empresa com a escola. Então, a nossa vida é muito mais puxada do que lá fora. Lá fora não, eles têm uma cultura de não trabalhar antes de uns 20 e poucos anos. Então, lá eles só vão começar a trabalhar com 27 anos de idade, 26, quando eles se formam. A gente não, país terceiro mundo, as dificuldades nossas, a gente acaba dando outros rumos aí que no meu ponto de vista, eu achei melhor. Hoje eu sou um homem mais experiente, bem resolvido, sei bem fazer minhas escolhas. Então aí, com esse projeto da PSA, que foi fazer a Rogar, que é uma picape nacional, eu vi que eu era empreendedor. Por quê? A PSA tinha um custo para fazer um projeto, né? Transformar protótipos. E somando a experiência da GM e da Ford, eu inventei um novo sistema de fazer protótipos,
que era muito mais barato e rápido, com setups de ferramentas, é um negócio bem legal. E o meu diretor na época, lá, um francês, Emmanuel Galvão, ele ficava assim, mas Milton, vai dar certo? Eu falei, vai, pode, porque é difícil, é uma confiança, né? Sim. Quando as pessoas delegam o conhecimento, e é um negócio que sai fora da rotina, né, do que é o padrão, realmente eles ficam com medo. No fim deu certo, a gente conseguiu, montou os protótipos, ficou maravilhoso. E nessa época, eu estava construindo uma casa no Rio, que era a minha casa. Então eu morava num apartamento alugado e eu comprei um terreno e construí do zero. Um amigo meu que trabalha, né, na PSA lá, também construiu, meu vizinho, e a gente construiu junto essa casa. E lá dentro, bom, você imagina, era 2007. E eu olhava assim, eu falava, meu Deus, nós estamos no século 21 e eu tenho que parafusar. Eu falava, não, inadmissível, não vou parafusar. Peguei, desenhei essa primeira pecinha aqui. Isso aqui é um trava de porta, galera. Esse aqui, por sinal, é o primeiro que foi fabricado. Eu guardo ele com carinho, né? Porque é uma pecinha que um dia vai virar um quadro isso aqui. Então essa pecinha eu peguei, eu lembro como se fosse hoje, Mariana. Eu sentei na cozinha, desenhei os traços dessa pecinha. Aí cheguei no outro dia para o meu estagiário, que trabalhava comigo na Peugeot Trem, e falei, meu, você consegue desenhar na sua hora do almoço essa pecinha em 3D? Ele falou sim. Ele pegou, desenhou e eu tinha a máquina 3D dentro da PSA, mas não fiz lá dentro porque não era meu, né? Sim. Eu sou empregado, era cargo executivo, mas eu não deixava de ser empregado, eu não poderia usar os meios da empresa. Mas tinha uma empresa que fornecia pra gente protótipo. Aí liguei pro pessoal lá e falei, faz um precinho camarada e me faz umas 12 pecinhas dessas. E eles injetaram na tecnologia 3D, isso em 2007. Me injetou e essas pecinhas, elas são feitas de um material de polímero, de plástico, que chama ABS. E o ABS é o único material plástico que consegue ser cromado. Que aí ele fica dessa cor aqui, ó, que legal. Então, o que eu fiz? Peguei essas 12 peças que eles imprimiram, mandei, quando você aplica uma acetona, você esquenta a acetona, ele derrete um pouco as estrias que vem da maquininha e ele fica lisinho assim. Eu mandei cromar as 12 e ficou lindo, ficou do jeito que está aqui. Colei os ímãs, fiz a chapinha e fui nas portas da minha casa lá no Rio e coloquei um em cada porta. Beleza, resolveu o meu problema. E eu nem pensava em sair, eu amo automóveis, pô, trabalhar com automóvel pra mim era a minha vida. Mas aí todo mundo que entrava lá em casa, a Mariana falava, meu, onde você comprou esses trava-porta aí? E já queria. E já queria. Aí eu falei, não, isso aqui fui eu que fiz. Os caras, não, você que fez? Eu falei, fui eu que fiz. Aí o que eu fiz? Muita gente começou a pedir, eu falei, só que vai custar R$100 cada pecinha dessa, porque não é produção, é artesanal, é diferente. Uhum. Aí teve um cara que falou, meu, me faz 10. Eu olhei assim, eu falei, cara, esse cara não vai pagar R$1.000 em 10 pecinhas. O cara me deu em dinheiro, Mariana. Tá aqui, Milton. Há mais de 10 anos atrás. R$1.000 valia bem mais. Uns R$3.000 hoje, se você botar a deflação. Aí eu peguei assim, eu falei, caramba, o cara me pagou R$1.000 em dinheiro. Eu vou patentear isso aqui. Aí entrei com a patente e já comecei a estudar um plano de negócios para uma possível empresa. Porque assim, eu prezo muito um plano de negócios bem feito, galera. Quer uma dica boa? Plano de negócios bem estruturado. Até tem uma imagem aqui que eu trouxe que para vocês é bem legal. Vamos ver. Vamos ver, olha lá. Galera, quando você tem um projeto, você centraliza ele ali no meio, que nem tá ali em azul. Você tem todos aqueles itens para se preocupar. Escopo, o que você vai fazer, se você tem o conhecimento, se você não é expert, você tem que ter pessoas que tenham o conhecimento, quais são os riscos. Geralmente para calcular risco, pessoal, a gente usa o gráfico de Ishikawa, que é parecido com uma espinha de peixe, que você coloca os riscos, os prós, os contras, o tempo de execução do seu projeto, quem vai ser as partes interessadas, a integração de todo mundo. Vai ter qualidade? Qual que é o nível de qualidade do seu projeto?
Quanto que você vai gastar, galera? Esse é o primordial para você evitar problemas e ter sucesso. O que você vai ter que ter? Aquisições. Você vai terceirizar, você vai comprar equipamento, você vai usar a mão de obra de terceiros. O que você vai usar de recursos humanos? Você vai ter seus funcionários? Você vai contratar uma empresa que vai prestar serviço para você? Tudo isso é muito importante. Como que você vai fazer o marketing, a comunicação do seu trabalho? Tudo isso envolve custo. Lembrando, nada é de graça. Hoje em dia, se você pegar só suas redes sociais, você fica limitado num mundo muito pequeno. Então você tem que procurar ferramentas que você consegue expandir. Esse seria o mínimo para você começar um projeto. Então, se você prestar atenção naquilo ali que eu mostrei, as suas chances de erro vão minimizar. Não que você vai ser um cara de sucesso, porque envolve, para você ter o sucesso, é muitas coisas que hoje eu aprendi fora das montadoras de automóveis que eu trabalhava. Então, para um Henry Ford virar uma Ford, esse cara pegou o planeta em 1900, que era bem limitado as pessoas em nível de expansão de comunicação, por exemplo. Então esses caras, a gente tem que tirar o chapéu. Uma Coca-Cola, como é que esses caras, dominaram o mundo? Né? Se você pensar bem, uma Coca-Cola hoje é mais conhecida do que Jesus Cristo, por exemplo. Tem país que não ouve sobre Jesus porque a religião é diferente. E uma Coca-Cola está lá dentro. Uma Ford Motor Company, uma Chevrolet, entre outras. Então, hoje eu aprendi um pouquinho fora desse mundo, porque eu entrei numa empresa que já estava estruturada. E aí, com esse projeto aí, de eu ter feito essas pecinhas e patenteado, eu falei, cara, eu vou começar a criar uma nova marca. Só que quem são meus concorrentes? É 3M, só a 3M, é uma Deca, é uma Docol, é uma Astra. Cara, são empresas gigantescas. Eu vou estar brigando com tiranossauros lá enorme. A minha vantagem é que eles não modernizaram. Por exemplo, essa pecinha aqui, quando eu fui comprar, que eu tive a vontade de pôr na minha casa, ela era parafusada. Então você imagina, eu comprei na época, Marina, aqueles porcelanato, tinha acabado de lançar aquelas placas de porcelanato enorme. Eu comprei, eu falei, eu não vou parafusar isso aqui, porque se eu parafusar vai quebrar. Aí tinha um cara construindo lá na região, e ele falou, não, fica tranquilo, o cara vem com uma broca de diamante, ele põe a furadeira. Eu falei, cara, vai trincar, vai trincar. Bom, dito e feito, o cara foi pôr lá o especialista, né, veio com a broquinha, a hora que ele bateu no porcelanato, trincou de fora a fora. Eu falei, eu? Ou seja, uma pedra que ele gastou já, sei lá, uns R$500 para instalar, ele gastou mais 2.000 para remover e pôr outra. Então eu falei, não dá, não vou fazer isso aí. Aí que eu projetei isso aqui, coloquei, deu certo. E estavam funcionando bem. E lá em Resende é legal porque é uma região que venta muito. Então realmente eu testei muito bem esses protótipos lá. Eu falei, olha, aí entra a parte daquele que eu mostrei ali agora há pouco. O planejamento estratégico. Primeira conta que eu fiz, galera. Quantas portas tem no Brasil? É muito louco essa conta, Mariana. Pô, quantas portas tem no Brasil? O que eu fiz? Fui lá no IBGE, número de casas, média de portas por casa no Brasil. Eu cheguei na conta de 1 bilhão de portas. 1 bilhão de portas. Qual que é o meu potencial? 1 bilhão disso aqui. Esse é o máximo que eu conseguiria atingir na época. Eu falei, caramba, 1 bilhão disso aqui dá um negócio legal. Aí é aquela conta de gente que quer ser empreendedor. Eu falei, pô, eu ganho X. Quantas pecinhas dessa eu vou precisar vender para ganhar o meu X? Aí eu falei, poxa, na época meu sonho era vender, sei lá, 5.000 pecinhas dessa daqui. Hoje eu vendo muito mais. Falei, caramba, que legal, cara. Como é que pode você inventar um negócio que alguém vai se motivar a comprar para usar na casa dela? É muito legal. E foi a partir de uma necessidade que saiu essa criatividade onde nasceu a sua empresa. Perfeito. Você falou a frase que eu acho que é a correta. Necessidade, galera. Problemas. As soluções dos problemas. Então, todo mundo que tem uma solução para um problema ou uma necessidade, é ali que mora a chance de você empreender para o sucesso. Que, na verdade, vamos supor, vou dar um exemplo aqui, eu vou fazer uma pastelaria.
Quantas pastelarias tem, galera? Se eu fizer o pastel igual às outras pastelarias, eu vou ser um concorrente. E um concorrente desfavorável. Por quê? Quem já tem a pastelaria há um tempo, ele já tem o know-how de como fazer o pastel. Ele já sabe os problemas que teve os primeiros pastéis. Quanto tempo tem que deixar na gordura lá para o pastel ficar do jeito que agrada. Aí, com o tempo, ele vai perceber, ele vai falar, meu, eu tenho que fazer uns pastel que eu deixo 1 minuto e eu tenho que fazer pastel que eu deixo 45 segundos. Porque a massa vai ficar um pouco... Tem gente que gosta do pastel mais molinho e tem aquela pessoa que gosta do pastel mais crocante. Então, isso ele vai aprimorando. Quando você abrir a pastelaria, você não vai ter esse conhecimento. Porque é conhecimento adquirido. Em inglês, os lessons learned, lições aprendidas. Então, a gente tem que se preocupar muito com isso quando for fazer um empreendimento. Aí, beleza. 3 anos na PSL, na Peugeot Citroën, fui pesquisando no mercado. Eu ia fazer minhas viagens lá pela PSA na França, na Europa, na América do Sul, perguntava para as pessoas. França, eu lembro eu perguntando para a francesa, você tem uma saboneteira em casa? E lá na França, galera, é um país mais atrasado nesse aspecto. Eles são muito modernos, mas em algumas coisinhas eles são muito atrasados. E a parte de banheiro lá parece itens antigos, é esquisito. É diferente da gente, a gente é um pouquinho mais moderno aqui. Aí eu pegava assim a saboneteira e falava, mas se você for trocar na sua casa, qual que é o problema? Aí elas começaram a falar, olha, eu não gosto que estraga o sabonete. Por quê? Tem aquelas saboneteiras que a conchinha é 3 furinhos, pequenininho, ele entope e começa a degradar o sabonete. Então, uma primeira coisa foi essa daí, degrada o sabonete. Segundo, tem que parafusar. Ninguém gosta de parafusar. E a ventosa cai com o tempo. E não pega em superfície áspera. Ah, toda hora eu bato a mão, cai o sabonete. Então, eu comecei a projetar produtos com essas necessidades. Então, eu cheguei numa saboneteira que realmente ela resolve todos os problemas da pessoa. Não cai, não estraga o sabonete. Para instalar é autoadesivo, a pessoa limpa, seca, cola. Então eu fui fazendo assim. Vou fazer um porta-shampoo. Mesma coisa. A maioria dos homens, eu deixei a barba aqui agora, depois uns 2 anos para cá tá com a barba, mas você tem que dar aquela paradinha. E tem gente que gosta de fazer isso debaixo do chuveiro. Então, por exemplo, o meu porta-shampoo, ele tem lá o porta-giletinho, porta-buchinho. Então eu fui fazendo nos moldes das necessidades que você comentou. Então, quando alguém for fazer uma pastelaria, por exemplo, primeira dica que eu vou dar é inovar, né? Eu conheço uma pessoa que abriu uma pastelaria em Nova York que hoje ela faz pastel de... Como é que chama aquele docinho que eles comem bastante lá nos Estados Unidos? Marshmallow. Pastel de marshmallow. Então já é algo diferente. Então realmente ela... Em Portugal tem bastante, né? Então, que nem em Portugal eu já faria pastéis de bacalhau lá, de repente. Então eu estudaria a gastronomia da região para tentar fazer... por exemplo, pastel de Belém. Sim. Aqui o pastel de Belém ele vem redondinho, mas você imagina você fazer um pastel no nosso formato brasileiro de Belém. Tô dando uma brincadeira agora, viu, galera? Não sei se vai dar certo. Vai que alguém testa e depois tem que pagar royalties pra mim, hein? Então, aí acabei patenteando, 3 anos pesquisando, até que eu decidi, eu tenho que sair e montar minha empresa. É um risco enorme, porque eu tinha uma vida legal como um executivo dessas montadoras, não é qualquer um que chega lá em cima. E eu falei, tá na hora de arriscar. E resolvi realmente começar a empresa. Então, no meu último ano lá de empresa, eu já estava com tudo startado, já tinha feito molde. Era só sair e já começar a produzir. E realmente, saí. Cara, os primeiros 6 meses, Mariana, eu fazia tudo. Olha que engraçado. Para pessoal assim, eu conheço amigos meus que viraram empresários e faliram. Uma coisa que eu não tenho é muito orgulho, aquele cara que como é que eu posso falar? Ele fica com vergonha de fazer as coisas. Então, por exemplo, nos primeiros 6 meses de empresa, eu fazia tudo. Eu limpava, eu montava, eu ligava para as empresas de manhã, Uma grande dica sua, então, é começar ali com a mão na massa, mão né? na Não massa. aquela pose de empresário, porque senão não anda, né? É isso aí. Tem gente que dá certo, o cara tem a pose de empresário, ele vai lá, compra uma Ferrari, ele quer mais ostentar do que focar no negócio dele. Eu não, eu fui focado desde o início e até hoje eu sou. Então, eu prefiro dar valor para o que me traz retorno, não dar valor para coisas que fúteis ou
coisas que só para ostentar. Não, você tem que estar com foco para dar certo. Eu imagino o Jobs, coitado, Steve Jobs, que morreu de câncer. Talvez o câncer dele seja por causa dessa pressão que a gente vive. Então ele, uma pessoa superior, poucos no mundo vai fazer o que ele fez de criar uma Apple, você criar um celular. Lógico que ele não fez sozinho, ele fez com uma equipe. Mas a ideia brilhante foi dele, de criar um celular exclusivo, que hoje é desejo do planeta Terra inteiro. Eu, particularmente, não tenho e não vou ter um iPhone, por exemplo, porque ele, como é que fala? Ele colocou algo exclusivo. Por exemplo, eu sou bem prático, que eu te falei. Então eu quero um celular que todos os carregadores funcionem nele. E quer queira ou não, os Androids, qualquer um na época conectava e carregava. O Apple não, o Apple é só quem tem o iPhone. Então, por esse motivo eu não tive. Mas ele é um cara, foi um cara excepcional. Então, eu imagino o que passou na cabeça dele quando ele começou a criar a Apple. E levou 30 anos para a Apple ficar famosa. Então, minha empresa hoje está com 10 anos e eu ainda sei que vai levar mais 20 para ficar famosa, alguma coisa assim. Então, é um trabalho que eu tenho que fazer passo a passo. E qual que é o trabalho para você manter a empresa? Então, hoje, você imagina, Mariana, hoje eu fabrico no Brasil. Concorro com chineses. O governo brasileiro dos últimos anos é triste, porque eu não entendo a cabeça deles. Por exemplo, se eu tivesse lá em cima, eu resolveria rápido esse problema. Você tem hoje no Brasil 60 milhões de desempregados. 60 milhões. Entre Bolsa Família e desempregados. Mesmo se você somar tudo, dá 60 milhões. E a gente tem as taxas mais caras do planeta. Só o ICMS, isso aqui, ó, galera, um dos impostos, são 7. Um dos é o ICMS, que é Imposto de Circulação. São 18%. Isso já coloca o Brasil nos últimos lugares de competitividade. Então, na minha cabeça, se eu estivesse no governo, o que eu faria? Reduz metade dos impostos, cria um imposto único. Cara, em vez de a matéria-prima ser fabricada na China, disso aqui, seria fabricado aqui no Brasil. Geraria um monte mais de emprego. Aí o governo não deixaria de arrecadar. Por quê? Empregando essa galera que está desempregada ou desocupada, cara, você vai ter uma arrecadação deles também. Só que você não vai ter problemas com violência, vai diminuir. Hoje, saúde pública é um caos. Por quê? Porque tem muita preocupação para os brasileiros. Eu morei um ano na França lá, cara. Eu fui uma vez no hospital só. Vazio o hospital. Imagina um hospital gigante com 5 pessoas. Porque as preocupações deles são outras. Então, a qualidade de vida deles é melhor. A nossa não. A nossa, você para no farol, você tem que ficar olhando assim para ver se não vai ser assaltado. Então, talvez eles resolvendo a parte tributária, a gente conseguiria fabricar mais no Brasil. Mais empresas que nem a minha. Então, hoje, muita gente acaba não virando empreendedor por conta disso aí. Os riscos são muito grandes. Então, e assim, quando eu vi que isso aqui tinha um potencial gigante, 1 bilhão de portas, eu falei, cara, talvez só isso aqui já me segure aí fora. E outro motivo que me motivou também foi ficar mais próximo da minha família, meus pais, eu amo muito eles. E isso aí me motivou, porque quando eu trabalhava como executivo, eu não tinha muito tempo para curtir eles. Então, quando eu saí fora e montei minha empresa, meu pai me ajuda, minha mãe me ajuda, virou mais ou menos algo familiar e muito agradável para trabalhar. Ganho menos, mas tá bem agradável. Bom, Milton, estamos chegando aqui no finalzinho do E-Conversa. Eu queria te pedir para apresentar, então, a sua empresa, né, onde ela fica, onde as pessoas podem encontrar e levar essas lições aqui do empreendedorismo. A Smart Fix, né, tá aqui. Isso aqui, quando você for numa loja, você vai ver o mostruário, ó. Isso aqui foi outra invenção boa, porque eu coloquei meus produtos expostos e o cara vai na loja e consegue ver como é que funciona. A Smart Fix está em grandes home centers, lojas de bairro. Eu valorizo muito loja de bairro. A primeira que eu vendi é em São Caetano, Empório da Construção, Tiagão. Quando alguém for comprar, lá na Avenida Kennedy, em São Caetano, foi a primeira loja que eu coloquei os primeiros produtos. O falecido tio dele, que é uma pessoa muito gente boa, aderiu rapidinho. Eu só tenho a agradecer, onde quer que ele esteja, ele me ajudou pra caramba. E a
E assim que você for num home center, a Leroy Merlin, Multicoisas, lojinhas da Multicoisa tem no Brasil inteiro. Então qualquer um pode ir lá e comprar um produtinho da Smartfix lá. Tá Bom, bom? Milton, obrigada pela presença. Valeu, Mariana. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigada a você de casa que nos acompanhou mais uma vez e até o próximo sábado.